Olá, pessoal. Voltamos com a nossa leitura. Evite a armadilha da ofensa de Kenneth Reagan. E hoje nós vamos iniciar o capítulo número 1, cujo título é Por que se desvanecer se você pode perdoar? Este capítulo nós vamos fazer 4 partes para não ficar muito extenso o vídeo, ok? Voltando a pé de Betânia a Jerusalém, naquela usual manhã de primavera, Jesus observou uma figueira e seus vastos galhos visivelmente adornados com folhas. Aproximando-se da árvore, parou a fim de encontrar alguns figos maduros, mas obviamente desapontado pela sequidão da figueira, o Filho de Deus falou com voz de autoridade. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Marcos 11, verso 14. Veja também Mateus capítulo 21, verso 19. Mais tarde, quando os discípulos perceberam a figueira sem vida, com seus galhos secos, não fizeram outra coisa a não ser maravilhar-se pela subserviência dela ao Mestre. Cristo havia tentado pegar um fruto da árvore, um ato trivial naqueles dias. No entanto, esse acontecimento comum se transformou em algo memorável e extraordinário no coração e na mente dos seguidores de Jesus. O que havia acabado de acontecer? A melhor pergunta a ser feita é: como isso ocorreu? Jesus, o Filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo em pensamento, palavra e atitude, demonstrou uma ordem mais contundente do que qualquer fé ou poder que os discípulos já conheceram. Por meio deste exemplo, o Mestre estava mostrando a eles e a nós como caminhar, viver, servir e ministrar durante sua ausência, por meio da fé em Deus. Marcos capítulo 11, do verso 21 ao 24. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Muitos cristãos ficam impressionados quando leem esses versículos bíblicos. Eu também fico, porque se trata da palavra de Deus, a qual deve revigorar o cristão, avivá-lo e criar nele a fé sólida e a esperança segura de que o Altíssimo é fiel para cumprir o que prometeu. Jesus, que levava essa esperança, ensinou-nos a fazer o mesmo ao dizer: Tende fé em Deus. Verso 22. Todavia, como ministro do Evangelho, que um dia responderá pelo modo como realizou seu ministério, não posso pregar ou ensinar somente as partes da Bíblia que estimulam demasiadamente as pessoas a fim de quererem pular, dançar e exclamar: Aleluia! Tenho de ser cuidadoso para ministrar todas as recomendações divinas. Isso quer dizer ensinar as partes estimulantes, como também as partes que não parecem causar tanto estímulo assim. Por exemplo, Deus é fiel para aperfeiçoar o que concerne a você e a mim. Salmo 138, verso 8. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Da mesma maneira que o é para cumprir suas promessas, ele é fiel para lidar conosco a respeito de determinada área da nossa vida que não esteja de acordo com as Sagradas Escrituras, assim como o é para honrar a palavra na qual permanecemos a fim de receber algo dele. Apesar de tudo, há quem não queira ouvir sobre as partes perfeitas ou maduras da Bíblia, embora elas ajudem na formação de todas as recomendações divinas. Na realidade, se as pessoas não atentarem para as correções bíblicas, provavelmente não receberão as bênçãos contidas no Santo Livro, nem delas usufruirão. Por que precisamos de uma mensagem balanceada a fim de sermos bem-sucedidos?
Creio que nos dias de hoje vivemos o que nos foi advertido pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Existem mais verdades doutrinárias na palavra do Senhor do que apenas as mensagens de fé e prosperidade. No entanto, você quase não irá reconhecê-la pela forma como alguns cristãos agem. Muitos deles, na realidade, sairão do culto se o ministro não estiver pregando ou ensinando sobre um assunto relacionado à fé ou como receber bênçãos divinas. É como se eles não suportassem ou não aguentassem qualquer coisa da sã doutrina. Porém, o que não perceberam é que toda verdade oriunda do livro sagrado é necessária para manter uma caminhada cristã estável e permanente, bem como para tornar maduro um homem ou uma mulher de Deus de maneira que ele deseja. Certas pessoas simplesmente não querem ouvir esse tipo de pregação ou ensinamento, porque preferem viver de acordo com a sua vontade. E então, tenta fazer com que a palavra apoie seu estilo de vida. Qualquer um de nós pode ser tentado por esse modo de pensar. Por isso, nossa atitude constante deve ser: não é que eu quero, mas o que Deus quer. O que vale não é o que eu ou qualquer outra pessoa diga, mas sim o que ele diz. Com certeza, creio na fé e na prosperidade. Tenho certeza de que o Todo-Poderoso quer abençoar-nos. De fato, ele se alegra com a nossa prosperidade e é seu prazer conceder-nos o reino. Salmos 35, verso 27 e Lucas capítulo 12, verso 32. Porém, sei que também temos necessidade de olhar para todas as orientações das Escrituras e não apenas para as partes especiais de que gostamos. Quando eu estava no ensino fundamental, tive uma aula sobre saúde e nutrição, na qual a professora salientou a importância de fazermos uma dieta balanceada e ensinou-nos que posteriormente foi considerado como os 7 grupos básicos de alimento. Ela disse que cada um daqueles grupos trabalhava junto para nos nutrir e nos manter saudáveis. Ela estava falando sobre ter uma alimentação balanceada. A fim de ilustrar os efeitos de uma dieta adequada, a professora mostrou-nos a figura de um homem grande e forte, o qual ela salientou que comia sempre vegetais verdes e cenouras, juntamente com carne e batatas. Não conheço muitas crianças que preferem, por livre e espontânea vontade, vegetais verdes, tal como espinafre, a outros alimentos como batata, milho, pão ou leite. Esse é o motivo pelo qual elas devem ser ensinadas a manter seu corpo nutrido de maneira ideal. Assim, a fim de ilustrar os efeitos da falta de balanceamento na dieta, nossa professora mostrou para a classe a figura de um homem abatido e esquelético, o qual parecia fraco e emaciado. Esse rapaz havia comido somente aquilo de que ele gostava, especialmente doce. Qual mensagem nossa professora estava tentando passar para nós? Ela não estava falando que nunca poderíamos comer balas e doce, mas que ingerir muitos alimentos de um grupo só e quantidades insuficientes de outro afetaria nossa saúde física e nosso bem-estar. A mesma coisa é verdade na vida espiritual. Se nos concentrarmos em apenas um ou dois assuntos da palavra de Deus e nos negarmos a receber outras áreas da palavra, seremos fracos e improdutivos espiritualmente. Eu me lembro em ouvir uma boa mensagem sobre ser próspero. No entanto, se isto fosse tudo que já tivesse ouvido, iria desequilibrar-me na minha caminhada espiritual. Não há nada de errado em pregar ou ensinar a respeito de prosperidade divina. Porém, a mensagem não atuará nem produzirá frutos em nossa vida
caso estejamos recusando-nos a atentar para a nossa recomendação divina. Paramos por aqui, até o próximo vídeo.